Nós estamos hoje aqui às margens do Rio Carioca, no bairro de Cosme Velho, no Rio de Janeiro, para mais uma entrevista nesta série do La Politique Samba. Hoje vamos entrevistar ele, que para mim era uma dessas grandes referências na economia política brasileira, e não apenas brasileira, mas latino-americana, o professor Carlos Lessa. O professor Carlos Lessa, que foi professor do Instituto Rio Branco entre 1961 e 1964, foi também professor nos cursos da CEPAL e no IUPS da ONU entre 1962 e 1968, foi também professor no Instituto de Integração para a América Latina entre 1966 e 1969, professor no Chile, na Universidade do Chile em 1967, onde foi exilado político, e volta a tempo para criar o Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, onde ele conseguiu criar esse instituto um pouco antes do AI-5, que excluiu homens e mulheres políticos da cena brasileira, no período da ditadura. Além de diversas obras, eu queria citar duas. Uma é 15 anos para a política econômica, onde ele retraça o processo de industrialização brasileiro do final da Segunda Guerra até os anos 60. Por que é interessante essa obra? Porque foi mais que teve dificuldade de ser publicada pelo período, pelo contexto, pelas ideias. E a segunda, que é praticamente uma leitura obrigatória para qualquer economista no Brasil, que é a Introdução à Economia, uma abordagem estruturalista, que ele escreveu com Antônio Barros Castro, e esta obra tornou-se Castro e Lessa, que é praticamente não vou dizer Bíblia, um livro religioso, mas qualquer pessoa, é uma leitura básica para um economista brasileiro que se pretende economista brasileiro. Este livro chegou à 37ª edição em 2005, com tradução para espanhol e diversas outras línguas. Outro detalhe importante é que o professor Carlos Lessa tem um volume pessoal de mais de 20 mil obras. Aliás, professor, eu vou deixar meu endereço no final da entrevista. Vai que um dia, né, o senhor tem um problema de espaço, pode mandar para minha humilde residência. Eu preferia que você viesse para o Brasil. Ah, professor. E quando eu citei que ia fazer essa brincadeira com o senhor, a equipe já se animou. Márcia, manda para o teu endereço e manda também para a gente. Estou avisando, não divide chocolate nem livro, mas aceita doações. Eu posso agregar mais outra coisa, escova de dentes. Certo, nem escova de dentes também. Então, professor, o senhor é conhecido por ser esse profissional, esse intelectual atípico, porque ao mesmo tempo que o senhor transita no setor público, o senhor transita também no setor privado. Talvez seja por isso que quando o senhor chega à presença do BNDES e o presidente Lula convida com as suas ideias, com seu engajamento com o Brasil, com o desenvolvimento, o senhor é fruto de ideias riquíssimas que hoje o BNDES, por exemplo, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tornou-se um dos atores principais da diplomacia multipolar brasileira. E foi no início com o professor Carlos Lessa que nos afirma sempre, esse desenvolvimentista, que no Brasil nem Lula, nem Dilma, nem Fernando Henrique pretenderam um projeto nacional. E é por isso, professor, eu retomo uma frase do senhor, que o senhor fala sempre que temos uma frente espetacular para lançarmos o futuro, mas não se discute o futuro. E é por essas e outras, e acho que é a dúvida que não só minha, qual seria o projeto ideal do desenvolvimento brasileiro hoje? Olha, Márcia, você fez uma reconstituição de trajetória biográfica e é sempre constrangedor para mim escutá-lo. Até porque eu me lembro sempre daquele escritor italiano que, brincando, disse que se formou em Direito, aí foi para a tipografia, mandou imprimir o nome dele, doutor em Leis, leu os 100 cartões e no final estava convencido que era doutor. Mas isso é brincadeira, o que eu quero lhe dizer é outra coisa. É que a carreira de professor é muito importante também pelo que você aprende. Pelo que você aprende no fundo do seu ser. Então, deixa rapidamente dizer o seguinte, de três enormes lições que eu tive na vida. Bem, a primeira delas aconteceu quando eu era jovem, muito jovem, tinha mais ou menos uns 15 anos, eu fui para a rua para a campanha do Petróleo é Nosso, e me impregnei com a ideia de que
o futuro nos pertencia. Quer dizer, que tínhamos um passado muito complicado, um presente extremamente difícil, mas nós seríamos o futuro. E depois eu conheci até o livro do Stefan Zweig, etc. Mas o que eu quero te dizer é que esta ideia de que temos um compromisso com o futuro me impregnou desde o início dos anos 50. A segunda grande aula, surpresa intelectual que eu tive, esclareço o seguinte: eu sou de uma família muito antiga do Brasil. Lá do meu pai descende que foi vice-rei do Brasil, Gomes Freire de Andrade. E, enfim, minha família é muito antiga aqui, tem gente de todos os lados, mas é basicamente antiga. E eu sempre tive uma enorme admiração pelo povo da favela do Rio, porque eu jogava futebol mal, eles jogavam futebol muito bem. Eu babava com as histórias que eles me falavam de namoros, porque eu era muito restringido. E então eles, meus heróis de juventude, foram colegas meus de uma comunidade pobre, favelada, que ficava por trás da casa de minha mãe. E minha mãe, que era uma mulher formidável, minha mãe sempre teve uma atividade social muito intensa. E eu me formei nesse caldeirão, mas nesse caldeirão eu achava que a pobreza do Rio era sensacional, porque eu jogava muito bem futebol e porque sabia dançar, sabia essas coisas. Bem, a minha surpresa foi quando eu fui a Recife, a primeira vez. E eu vi as favelas por trás da Avenida Beira-Mar. Nova Brasília, quero me lembrar o nome de outras. Eu fiquei assustado da seguinte maneira: uma sociedade que deixa brasileiros viverem nessas condições é uma sociedade que está errada essencialmente. E eu passei a perceber que a culpa disso era a elite brasileira, que não assumiu o povo brasileiro como sua referência principal. Coisa que me marcou muitíssimo, porque eu percebi a tragédia que era ser pobre no Brasil. Aí foi uma caminhada muito interessante para mim, e ainda hoje é uma convicção profunda que eu tenho, é que o povão brasileiro tem dentro de si uma promessa civilizatória, absolutamente singular e quase que única, mas ao mesmo tempo a elite brasileira é de péssima qualidade. Péssima. Que elite? A elite do poder, a elite do ter, a elite do saber. Porque essas elites não assumem como referência principal e central o futuro do Brasil e o futuro do povo brasileiro. Para mim as duas coisas se confundem. Eu não vou visitar aqui conceitos da Revolução Francesa nem da Revolução Industrial. Eu vou apenas lembrar o seguinte: a democracia, com todas as suas limitações, foi a melhor organização política que o homem descobriu até hoje. E, por outro lado, sem desenvolvimento das forças produtivas, sem a base industrial, nenhuma nação é soberana e pode cuidar dos seus filhos. Até porque eu não acredito que o mundo cuide dos filhos de maneira nenhuma. O mundo está voltado para o comércio, para a acumulação de riqueza, para o negócio, para estruturas de poder, mas não está voltado a combater as apocalipses. Eu digo isso porque uma outra descoberta, vamos dizer, coisa que me encantou, foi travar contato com Nações Unidas e nela perceber os direitos fundamentais e a luta pelos direitos fundamentais. Eu sempre achei que os cavaleiros apocalípticos podiam ir para o estábulo se a humanidade priorizasse colocá-los nas estrebarias, ou seja, guerras, revoluções, fomes, epidemias, tudo isso poderia ser resolvido com relativa facilidade. Entretanto, não se resolve. Então também posso colocar sob suspeita a ideia de organização mundial, não pelo seu discurso de compromisso, que é bom, mas pela eficácia. Então, necessariamente a nação, o Estado Nacional passou para mim extremamente importante. Não porque eu tenha
uma visão nacionalista, nem nacionalista, muito menos nacionalista de direita. Mas é que fora do Estado Nacional você não consegue resolver o problema do seu povo. Não necessariamente é solucionável. Porém, sem o Estado Nacional é impossível solucionar. O senhor fala justamente que todos os homens e mulheres políticas que defenderam projetos nacionais distintos foram acusados de populistas. Sempre, sempre. Eu, na verdade, na América Latina, como o desenvolvimento político é ainda extremamente incipiente e a nossa organização política é precária, a figura do líder, do chefe, é normalmente extremamente importante para impulsionar a história. Por essa razão eu tenho no Brasil como meu herói favorito Getúlio Vargas. Não é que eu possa encampar todas as teses de Getúlio, porém isoladamente foi a figura que moveu significativamente a história brasileira em direção à industrialização, em direção à urbanização, em direção ao reconhecimento do trabalho, em direção à valorização da cultura brasileira. Então eu acho Getúlio Vargas um gigante e a geração que o acompanhou deslumbrante. Mas eu sei que pertence ao passado. Como eu também, em relação à Argentina, tenho por Perón a maior admiração. Como em relação ao México, os populistas da Revolução Mexicana. E, recentemente, Chávez na Venezuela, o rapaz da Bolívia, o rapaz do Equador, são figuras que confirmam para mim o seguinte: sem uma figura confiável pelo povão, a história nossa não avança. O que não quer dizer que necessariamente avance sempre na melhor direção, pode até às vezes ter a tragédia do Haiti, né? Eu considero o Haiti a história mais trágica de todo o planeta. Foi o primeiro país da América Latina a ficar independente, derrotou França, derrotou o Império Napoleônico, demonstrou uma fragilidade moral, ética da França, porque ela defendia a liberdade, igualdade e fraternidade, mas mantinha a escravidão nas suas colônias, demonstrou de maneira admirável a capacidade dos filhos de escravos de construir uma sociedade, porém, se criou uma das sociedades mais miseráveis do planeta, porque a base de recursos naturais era precária da ilha, houve quase que extinção da fertilidade natural por excesso de cultura de açúcar e cultura de café, a população cresceu e o Haiti chegou, inclusive, a essa coisa espantosa de, num certo momento, ter uma receita cambial formada basicamente por exportações de sangue e derivados de sangue, que é uma coisa meio vampiresca, né? Porém, foram os ex-escravos haitianos que criaram a primeira nação independente da América Latina e, mais do que isso, financiaram Bolívar. Bolívar que era a figura mais deslumbrante da história latino-americana do século XIX, foi financiado pelos haitianos. E eu estou dizendo isso porque eu acho que é incrível que o terremoto produza a destruição de Port-au-Prince e mais de 200 mil mortos e saiu de pauta. O Haiti saiu de pauta. Ninguém se preocupa com o Haiti. Aliás, ninguém não. O Papa Francisco fez cardeal um bispo de uma pequena cidadezinha na fronteira do Haiti com a República Dominicana para marcar a sua posição. Eu acho importante. Mas eu acho um horror a ideia de que o drama haitiano tenha saído de pauta. Aliás, é uma indicação do que está acontecendo agora, né, no mundo. A naturalização da tragédia. Houve aquele horror no Haiti. A imprensa mundial durante 15 a 30 dias se debruçou sobre Haiti. Você teve gestos, à primeira vista, magníficos em relação ao Haiti. Porém, logo depois veio a tragédia de um terremoto no Chile. E o terremoto do Chile tirou da primeira página o terremoto do Haiti. E pouco depois veio o terremoto na China, que afastou o terremoto do Chile, da manchete.
E depois outras tragédias foram, sabe o que é isso? A naturalização da tragédia, a banalização da tragédia. Hoje quem discute Haiti? Praticamente ninguém. Sabe que ainda hoje tem algumas dezenas de milhares de corpos que não foram encontrados debaixo de prédios que caíram em Port-au-Prince. É uma tragédia. Eu, aliás, acho incrível que a América Latina toda não se una para ajudar o Haiti, quanto mais não seja para demonstrar, no mínimo, sua gratidão pelos pioneiros que derrotaram o exército francês e estabeleceram o primeiro país independente da América Latina. Eu conheço bastante bem não, ninguém conhece bastante bem nada, mas eu já estudei bastante o Haiti, estive lá. Eu acho inacreditável a desatenção que a diplomacia latino-americana tem em relação ao Haiti. Porque os haitianos representam, para mim, os descendentes dos primeiros heróis latino-americanos. E esses heróis, professor Carlos Lessa, é tão difícil. A gente fala de Haiti, fala desses heróis presidenciáveis que lutaram, que fizeram as grandes revoluções. E no Brasil, transformações, revoluções. No Brasil, nessa pós-ditadura, o senhor vai escrever, né, falar um pouco da participação política do professor Carlos Lessa. O senhor vai escrever o programa do PMDB em 1900. Ah, sim. Em 1982. Mas a história é a seguinte, para encurtar é o seguinte. Você sabe quem não sabe, quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? E a vida inteira eu fui professor. Mas sempre fui um militante pela democracia. E quando houve o golpe de 64, eu resolvia, era uma coisa quase que infanto-juvenil, ficar contra o golpe. E na ocasião eu tinha uma circulação por todo o Brasil grande, porque era professor das Nações Unidas no Brasil, né? Do Centro CEPAL BNDES, do qual eu era vice-diretor. Então eu viajava pelo Brasil e fazia a denúncia do golpe militar. Aí um amigo meu me avisou o seguinte, que eu já estava na lista em observação numa determinada região militar. Aí outro conhecido me avisou que eu estava em outra lista, em outra região militar. Aí meu chefe resolveu me retirar do Brasil, porque achou que eu podia criar um problema sério, porque eu tinha formalmente imunidade diplomática e estava usando a imunidade diplomática para atacar o regime autoritário. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, eu não entrei numa lista de exilados. Eu fui retirado das Nações Unidas do Brasil para não criar confusão. Aí é que eu fui para o exterior. E aí vem a lição de descobrir que a América Latina, a América Ibérica, não era radicalmente diferente do Brasil. Havia uma coisa fantástica, que o Brasil era gigantesco, os outros países eram pequenos. Que a América Ibérica era fragmentada e o Brasil era unitário, né? E aí eu amadureci muito a convicção de que a América Latina e a América do Sul só poderão ser se houver uma integração dos povos latino-americanos, e essa integração tem que passar desde a superestrutura até a infraestrutura. E na infraestrutura, para mim, sabe qual é a coisa mais importante? Carteira de trabalho em todos os países. Eu acho que os movimentos migratórios internos são extremamente importantes. Eu gosto muito, acabei de falar, dos haitianos vindo para o Brasil. Eu acho admirável que brasileiros estejam no Haiti. Eu adoro a ideia de que os bolivianos venham para o Brasil e brasileiros estejam em Santa Cruz de la Sierra. Eu adoro a ideia de que haja o casamento das culturas variadas numa vasta confederação, vamos dizer, eu diria latino-americana ou pelo menos sul-americana, né? E ao fazer isso, eu quero sublinhar de novo a genialidade de Bolívar, né? Que Bolívar, na Conferência do Panamá, no final do século XVIII, já dizia o seguinte: ou os países da América Ibérica ficam unidos, ou então haverá um gigante em cima que nos devorará.
O gigante da época era os Estados Unidos, que eram as 13 repúblicas e que não tinha no gigante coisa nenhuma. Mas o Bolívar teve uma visão premonitória na Conferência do Panamá. Eu estou dizendo isso porque há dois fenômenos muito interessantes no início do século XIX, que são a unidade brasileira e a fragmentação na América Espanhola. Quer dizer, a América Portuguesa ficou unida e a América Espanhola ficou terrivelmente fragmentada. Agora, na fragmentação da América Espanhola entram muitas coisas em jogo. É um fenômeno que precisa ser muito mais estudado do que foi estudado até hoje, mas a vantagem brasileira de ter se mantido unido é decisiva, né? Porém, ao mesmo tempo, é uma barreira em relação à integração, sabe por quê? Nós somos tão grandes, é tão assimétrica a relação que os países menores da América Espanhola olham para o Brasil com uma certa suspicácia. Tanto que eu acho que a chave do processo de integração sul-americana é a Aliança Brasil-Argentina. Não vejo nenhuma aliança geopolítica mais importante do que esta. Claro que se puder esticar o eixo para a Venezuela, é maravilhoso. Então tem um projeto de infraestrutura que é o meu projeto favorito, que é um gasoduto que una a Venezuela à Argentina. A Argentina tem déficit energético até para enfrentar o inverno em Buenos Aires e os venezuelanos têm excesso de gás. Então é uma espécie de coluna vertebral para unir quase que matrimonialmente a América Ibérica no norte com a América Ibérica do Sul. No plano energético, o senhor fala que o ideal para o Brasil, além da história do gasoduto, que já foi muito discutida aqui no Brasil, que se criasse... Não foi tão discutido. Eu gostaria que tivesse no debate presidencial, não aparece. Mas as questões internacionais aparecem pouco nesse momento. Não aparece. Não aparece. Ficou na gaveta. Ficou na gaveta. Pois é, mas é terrível isso pelo seguinte. A Argentina está passando um momento extremamente difícil, a Venezuela também. Se os dois países desmoronarem, o eixo da América Latina vai ficar transferido para um futuro indeterminado. Está num futuro indeterminado, mas vai provavelmente ampliar muito esse futuro indeterminado. Mas não é o momento de fazer essa discussão. Eu acho que o momento que você está mais interessado, eu vou fechar, é que eu tive, como você já reparou, 3 grandes lições. Eu tive uma lição ao descobrir que o povão brasileiro é extremamente sofredor. Para mim foi uma surpresa, foi na tua cidade natal que eu constatei isso. E surgiu para mim uma desconfiança essencial da elite brasileira. Eu gosto da contra-elite brasileira, mas a elite brasileira me inspira horror. E isso foi, digamos, um norte político para a minha trajetória no mundo. A segunda coisa que foi para mim uma aula absolutamente fundamental foi estudar os homens da segunda descoberta do Brasil, que eu os estudei muito, tipo Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, os nossos pintores tipo Portinari, tipo Tarsila do Amaral, o nosso músico Villa-Lobos. É uma explosão de intensidade de criação intelectual, simplesmente olhando para o nosso umbigo e descobrindo que o nosso umbigo é português, é africano e é ameríndio. E que o nosso grande mérito é ir misturando essas coisas, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ético, e espero que no futuro, do ponto de vista social, ainda hoje não está adequado. Mas avançamos muito nessa direção. E o povão brasileiro, que eu percebi que era portador de uma imensa qualidade, sabe o que era? Sobreviver à elite brasileira. E para sobreviver à elite brasileira, o povão brasileiro tem 2 características que aparentemente são contraditórias. Ele é extremamente conservador porque não pode abrir mão de nada do que sabe. Eu brinco muito com meus amigos da Academia Brasileira de Letras, dizendo que eles devem abrir cadeiras para analfabetos. Porque os analfabetos defendem o idioma brasileiro, enquanto que a elite vai para printar, deletar, é uma vergonha. Acaba com o gerúndio, empobrece o dicionário,
como eu acho que o idioma é o grande unificador cultural de qualquer... Eu e a torcida do Flamengo, todos nós achamos isso. E que torcida aqui no Rio. Tem um dia de jogo, a cidade inteira para e todo mundo escuta que o Mengo está jogando. O Mengão está jogando. Chama-se Pátria de Chuteiras. Quem disse isso foi Nelson Rodrigues. Também um brasileiro genial, que diz que a pátria toda se veste de verde e amarelo no dia de futebol, e a unidade nacional real. E aí valoriza o verde e amarelo. É muito interessante isso, ao mesmo tempo que é muito acabrunhante o 7-1, né? Oh. Eu não consegui me recuperar direitinho disso. Acho que nenhum brasileiro, né? O brasileiro, ninguém conseguiu. Não, é difícil. Mas olha aqui, os heróizinhos do futebol brasileiro, segundo Nelson Rodrigues, a explicação é maravilhosa, né? É que os europeus inventaram o futebol e os nossos brasileiros inventaram o futebol. É diferente do futebol. Porque o futebol, os europeus procuravam chutar a bola para frente, para outro. Enquanto que para nós o brasileiro procura dominar a bola. Que é muito interessante, que realmente é uma postura corporal muito diferente. É curioso isso. E quem disse isso foi o Nelson Rodrigues. O Nelson disse que o brasileiro quer dominar a bola. Então, mas só que essa qualidade do dominar a bola é algo que se desenvolve numa ambiência cultural, não é? Eu sempre achei que a gente devia, na escola primária brasileira, ensinar capoeira e não ginástica sueca. Eu sempre achei que o gigado do corpo é a nossa ginástica básica, que aparece de maneira muito clara em muitas manifestações antropológicas e culturais brasileiras. E dá no futebol brasileiro, dá no jogador de futebol brasileiro. Mas como é que esse jogador surge? Desde criança jogando com os seus colegas num campo que pode ser uma rampa de subida, pode ser um terreno com pedra, pode ser qualquer coisa. Por isso pode ser qualquer coisa até o alcance da pobreza. Aí a pobreza cria dois times, é o futebol de várzea. E é o celeiro de uma incontável unidade, pré-unidade nacional. Eu acho que nós deveríamos fazer um imenso esforço para recuperar o futebol de várzea. E quem sabe não haverá mais 7-1, né? Se nós recuperamos. Nós temos que recuperar e parar de exportar brasileiro quando está em formação. Tem que se formar aqui. Depois pode se exportar como você. Mas eu preferia que você voltasse para cá. Ô, seu Carlos. Ah, é verdade. Um convite desse, quem vai resistir, rapaz? Ah, eu acho que sim. Quando eu vejo brasileiros com uma carreira como a sua, eu queria que estivesse fazendo a carreira aqui. Essa menina é uma guerreira. Obrigada. Ela falou da minha biografia, eu vou falar da biografia dela rapidinho. Porque não é comum uma moça do Nordeste ir para a França, acumular uma carreira acadêmica brilhante e principalmente conseguir sobreviver sozinha como freelancer. Eu estou chamando freelancer, não quero... Consultoria. Porque não tem a expressão... consultoria é uma coisa fantástica, mas o interessante é a sua competência também em administrar o seu saber. Obrigada. Essa menina é fantástica, tem que voltar para cá. Não, e eu vou levar ele junto comigo, vamos ver quem leva quem. Ah, vamos fazer essa troca. Eu estou muito velhinha. Então, seu Carlos Lessa, o Brasil cresceu muito nessas últimas décadas. Cresceu. E nesses últimos anos. Nesses últimos anos. Cresceu. Todavia, o senhor sempre ressalta que não foi graças ao investimento público e nem das empresas privadas, mas foi graças ou por conta do sistema de crédito bancário brasileiro. Deixa eu explicar para você que é o seguinte: se você olhar panoramicamente a história brasileira, é impressionante, mas da República Velha até 1930, o crescimento brasileiro foi relativamente lento e teve centrado no café. Então, em 1930, o Brasil era um imenso cafezal do ponto de vista macroeconômico. Aí vem a Revolução de 30. A Revolução de 30, que traz Getúlio Vargas e leva o positivismo republicano gaúcho ao primeiro plano da conduta brasileira, e a contra-elite do Rio Grande do Sul com a contra-elite do Nordeste, que vão construir esse sonho de Brasil, é a ideia que o Brasil precisa se industrializar e urbanizar. A ideia é a seguinte: o que está por trás é
Só é possível melhorar o povo brasileiro se o povo brasileiro estiver mais concentrado nas cidades e tiver empregos de qualidade gerados pelo desenvolvimento industrial. E o resto do mundo não vai nos ajudar nisso. Ou nós lançamos mão dos nossos esforços nessa direção ou não chegaremos lá. E chegamos lá no sentido de que, quando Vargas deixa o suicídio, o seu segundo mandato, Vargas consolida a solução nacional do petróleo, monopólio de petróleo. Vargas consolida a ideia de industrialização brasileira, consolida porque equaciona também a opção pela rodovia versus ferrovia, que era a ideia de que o Brasil precisava se integrar por dentro ao invés de se entregar ao comércio mundial. Foi essa a escolha. E essa escolha foi fundamental, explica Juscelino, que instala no Brasil a indústria metal-mecânica, automobilística, e com isso completa as características produtivas da segunda Revolução Industrial. E o Brasil é, na periferia mundial, o país que mais, a estrutura industrial mais complexa foi criada nesse tempo. Pouca gente sabe, não se sublinha isso, mas no final da Segunda Guerra Mundial, até 1980, o Brasil teve a segunda taxa de crescimento do capitalismo na escala mundial. Nós crescemos em média mais de 7% ao ano. E é uma coisa interessante, foi com Vargas, contra Vargas e sem Vargas que isso aconteceu. Porém, aí, progresso social houve, mas foi pequeno. O principal progresso social foi o povo brasileiro sair do campo e ir para a cidade. Eu adoro o campo, adoro natureza, porém eu acho que a chamada equação social, ela exige a convivibilidade urbana, exige a convivência das pessoas. Por exemplo, como é que você monta um grande sistema de ensino se a população não tiver convivibilidade? Como é que você encontra até seu parceiro de família se não tiver vizinhança? E o rural, no limite, é extremamente segmentado. Então a ideia da urbanização era a ideia de colocar a maior parte dos brasileiros dentro da malha urbana. Hoje 80% dos brasileiros estão na malha urbana. E a ideia de ter uma estrutura industrial é a ideia de que a turma de Getúlio Vargas, ao amarrar o cavalo do obelisco da praça da Avenida Rio Branco, disse o seguinte: o Brasil só poderá ser quando tiver a indústria das máquinas que fazem máquinas, ou seja, quando tiver um sistema industrial integrado. Que eram os dois sonhos dele, mas não eram os sonhos por ter indústria, era o sonho por gerar emprego de qualidade para o povo brasileiro. Isso foi um norte. Quando esvai ou involui o autoritarismo do regime militar, o regime militar absorveu essa ideia, porém, ao mesmo tempo, tentou fazer uma coisa que Napoleão sempre disse que o militar não pode fazer. O militar pode fazer o que quiser com a baioneta, menos se apoiar nela, porque fúria, né, diria um cômico, né? Fúria. O que quer dizer o seguinte: sem apoio social, e não tinha por que ter esse apoio social, foi possível derrotar a ordem autoritária. Mas quando nós derrotamos a ordem autoritária, nós cometemos um grave equívoco. Jogamos fora a água suja do autoritarismo, mas jogamos a criancinha que estava tomando banho dentro. Ou seja, nós não passamos a limpo o Brasil, que era perguntar o quê? Por que houve autoritarismo no Brasil? Essa pergunta não foi feita politicamente no Brasil, porque nós não tivemos eleições diretas. Nós tivemos uma eleição indireta, que para nosso azar, Tancredo Neves, inclusive, morreu. Quer dizer, é uma tragédia do ponto de vista histórico, porque nós não passamos a limpo a matriz autoritária brasileira. O que ficou a ideia geral é o seguinte: tem dor de cabeça, use democracia. Tem um ensino ruim, democracia garante. Acaba com a inflação. O que, obviamente, é uma redução que foi feita para ir lutar contra o autoritarismo. Mas não tem projeto nenhum em torno disso. E desde então o Brasil não tem projeto. Você vai dizer, mas como? Se o PT saiu lá dos
dos encontros da queda da ditadura e chegou à presidência da República. Como é que não tem se um pernambucano do povão Lula chega à presidência, uma espécie de Abraham Lincoln do Brasil? Como é que não tem se houve toda essa enorme ampliação da base social brasileira? Porque houve. É inquestionável que do ano 2000 para agora houve, sem dúvida nenhuma, substancial melhoria de amplos setores da vida brasileira. Por quê? Porque corretamente o salário mínimo real foi sendo levantado. Agora a pergunta que tem que se fazer é o seguinte: por que conseguiu levantar? Não houve redistribuição de renda. O que é que houve? Houve partição da nova renda gerada pelo comércio exterior desses anos 2000. O fenômeno da China é fundamental para explicar isso. Que não é, obviamente, o discurso de ninguém, nem contra nem a favor. Mas, objetivamente, quem empurrou para cima o preço da soja, o preço do minério de ferro, o preço do açúcar, o preço do algodão, foi a China. Quem empurrou para baixo o preço dos produtos industriais foi a China. Ao fazer isso, criou mais uma situação única, que foi o quê? Exportações com preços cada vez mais altos e importações com preços cada vez mais baixos. Mas o que é que aconteceu? Começou a desmantelar a indústria brasileira. Onde é que está o mérito dos anos 2000 no Brasil? Está em ter preservado o crescimento do salário mínimo real. Está basicamente ligado a isso, secundariamente ligado a políticas sociais como Bolsa Família, etc. Porém, onde é que está a vulnerabilidade? Não tem condições de sustentabilidade. Onde é que está a vulnerabilidade? Não se criaram empregos de qualidade na necessidade. Não se criaram empregos de qualidade. Houve destruição de empregos de qualidade. Houve desindustrialização e desnacionalização. Hoje a soberania nacional está muito mais afetada. Eu sempre gosto de chamar a atenção de que a diplomacia brasileira faz um grande esforço, é meritório, ela tem seus méritos, mas a verdade é que uma aliança do Brasil com a Rússia, com a China e com a Índia começa por eles terem submarino nuclear, terem bomba atômica e nós não temos. Né? Prossegue com aqueles 3 grandes países terem a possibilidade de construir um projeto eurasiano que está em construção. Só que o projeto eurasiano bota o Brasil mais na periferia mundial. Essa ideia de centro-periferia, que é fundamental para entender o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, foi retirada da pauta, não está no debate brasileiro. Nós somos periferia mundial. América Hispânica, América Ibérica, é toda a periferia mundial. Nós estamos muito mais próximos em situação histórica dos africanos do que dos europeus. Nós estamos mais próximos da periferia do mundo e cada vez seremos mais periferia do mundo. Sabe que eu estive na Europa no final do ano passado e, para minha surpresa, eu descobri uma coisa que eu não sabia, quer dizer, travei conhecimento com uma coisa que eu não sabia, que é a ideia da navegação comercial ligando o Japão à Europa pelo Círculo Ártico, que encurta imensamente as linhas de navegação. Para nós é péssimo, porque significa que vamos ficar mais na periferia do sistema mundial. Agora, para a Ásia e para a Europa é uma bela solução. Para o Japão é uma saída, porque o Japão tem inclusive um litigioso com a China, histórico, né? Onde a Rússia pode ser o colchão e pode ser a ponte que cimenta os dois lados. Aliás, essa é a política que os russos estão fazendo. Extremamente inteligente. Eu não tenho absolutamente nada contra o que os chineses se propõem, o que os hindus se propõem, o que os russos propõem. O que me preocupa é perguntar qual é a proposição do Brasil. Eu não sei qual é. O Brasil vai para um modelo com a descoberta do petróleo, justamente. Entre outras coisas, o Brasil vai para um modelo próximo do Iraque, de Dubai, da Noruega, ele vai para onde? Eu queria fazer uma coisa, eu sempre costumo dizer o seguinte, que ter petróleo pode ser sorte e maldição, porque as sociedades mais atrasadas do mundo são sociedades que foram impregnadas de petróleo.
E mais do que isso, que ter petróleo não garante nada, porque a Indonésia foi um dos países que fundou a OPEP, vendeu petróleo a $2 o barril e agora importa petróleo a $100 o barril. Eu não acho que a Arábia Saudita nem Iraque sejam paradigmas de boa qualidade de vida social. Então, agora, Noruega é. Então, essa é uma das debates que o Brasil tinha que fazer. Nós vamos nos inspirar na Noruega ou nos inspirar no Iraque? E a outra coisa que eu acho que é fundamental é ter presente o seguinte: o pré-sal, ele pode ser a mão de Deus nos abençoando e pode ser uma maldição do diabo. Por quê? Porque o Atlântico Sul passa a ser o grande reservatório de petróleo no mundo. Brasil e África, principalmente a África do Golfo da Guiné para baixo. E aí tem muito petróleo. Lá tem um pré-sal igualzinho ao nosso. E para os americanos isso é uma maravilha, porque no baixo ventre dos Estados Unidos está uma vasta área que eles podem exercer sua presença com muito mais desembaraço que no Oriente Médio. Tanto que eu acho que geopoliticamente, você vai ver isso se você é novinha, você vai assistir provavelmente um deslocamento do interesse geopolítico norte-americano cada vez mais do Oriente Médio em direção ao Atlântico Sul. E isso me inquieta muito, porque eu acho que ter uma imensa riqueza verde, a Amazônia, uma imensa riqueza azul, só melhoram a vida dos brasileiros se houver o projeto nacional brasileiro. Se o projeto for entregar para eles, pode ser o contrário. O senhor fala... Estou falando mesmo para você. Não, o senhor fala também, cita também sobre a questão do projeto nacional, essa preocupação com a matriz energética no Brasil. É central. O senhor fala que o ideal seria misturar a Eletrobras, que é a empresa elétrica brasileira, com a Petrobras e ter também reatores nacionais. O senhor insiste nesse aspecto. Deixa eu dizer muito singelo, que é o seguinte: quando você olha a Europa aproveitou todo o potencial hídrico de geração de eletricidade. A Europa ficou ante o seguinte dilema: expande o seu vetor energético importando gás e petróleo da Eurásia, ou a Europa vai para a energia atômica, nuclear. Um e outro tem problemas para a Europa, porém, objetivamente, a Europa tem uma matriz energética que não é nada positiva. É uma matriz energética que a vulnerabiliza. Estados Unidos não. Estados Unidos consegue ter um balanço energético suficiente para ser o maior bebedor de petróleo no mundo. Agora, um país como o Brasil tem um imenso potencial hidrelétrico. A nossa matriz energética é ainda das melhores do mundo, do ponto de vista de renovabilidade, recursos renováveis. Porque nós temos uma quantidade espetacular de água, de desníveis de água, e o sol que está aqui, né, nos dando energia. Então nós temos a possibilidade de ter uma enorme produção de alimentos. Uma enorme produção de alimentos. Eu acho que não tem nada contra essa vocação de produção de alimentos brasileiros, mas em primeiro lugar eu acho que é um paradoxo. Ou se o Brasil ser celeiro do mundo e ainda tem gente passando fome. Eu acho um paradoxo o Brasil ser o maior exportador mundial de frango e ter gente que não tem proteína para comer. É pouca, mas tem ainda. É por isso que o senhor defende o projeto de transposição do Rio São Francisco? Total, mas olha só a ideia. Mas eu já vi há 10 anos atrás. Eu comecei... Ele fala que o Rio São Francisco pode se transformar no Vale Imperial da Califórnia. Agora, quando eu vou ao Nordeste, é para dizer, agora eu vou para a Califórnia. É, mais ou menos isso. Mas eu acho que é mais do que isso. Deixa eu dizer a você o seguinte. Todos os brasileiros que pensaram a unidade brasileira viram no Rio São Francisco o Rio da Unidade Nacional. Que ele saía do Planalto Central da região de Minas, cruzava o Nordeste e, inclusive, você sabe que na época da mineração se falava dos pastos de dentro e dos pastos de fora, né? Os pastos de dentro são a margem direita do São Francisco, os pastos de fora a margem esquerda. Rio da Unidade Nacional.
por onde o Brasil começou, o Estado brasileiro começou a suprir de energia o país, elétrica. Foi pela Comissão do Vale de São Francisco de Getúlio. Foi Getúlio que deu partido da construção da hidrelétrica de São Francisco. Sem energia elétrica não há século XX para ninguém. O bilhete de entrada de energia elétrica é ligar e desligar uma conexão de energia elétrica, bilhete de entrada. Então, nada mais importante foi do que para o Nordeste do que a disponibilidade de energia elétrica do Vale de São Francisco. Só que o Rio de São Francisco tem limites. Aí as pessoas começam, né? Vai tirar água da Bahia para dar água para o Ceará, vai tirar água do Sergipe para dar água para o Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, eu queria te dizer o seguinte, tomara que façam isso, porque também eu sou carioca e sei, por exemplo, que a bacia do Paraíba está meio esgotada e São Paulo está com ameaça de seca. Eu, como brasileiro, vou dizer que o Rio de Janeiro tem que racionar água para os paulistas não morrerem de sede, se for necessário. Eu acho que o Nordeste hoje é urbanizado. Grande parte da população do Nordeste vive em cidades na zona árida ou próximas ao semiárido. É necessário dar água de beber de qualidade para essa gente. Não para fazendeiro valorizar suas terras, entende? O problema é discutir o destino da água de São Francisco. Porém, a outra coisa é ter presente o seguinte, se houver o inteligente aproveitamento da água de São Francisco, vai faltar água de São Francisco. Aí tem no Rio Tocantins, tem no Rio Xingu. É o Brasil ligando-se por dentro do país, que é o que eu quero. Eu não quero mais se ligando pelos navios que dão a volta do mundo. Eu acho que é importante a unidade nacional. Então, nada mais importante que o Nordeste tenha água vinda da bacia amazônica. Então, agora eles já descobriram isso, porque como tiraram muita água de São Francisco, algumas das nascentes de São Francisco estão secas, já estão falando de aproveitar o Tocantins. Eu sou inteiramente favorável a aproveitar o Tocantins para reforçar o abastecimento de água no. Isso é radicalmente contrário à termoeletricidade, porque é gerar energia elétrica com recurso não renovável, que é petróleo, gás ou carvão. Eu acho que a matriz brasileira tem o mérito, matriz energética, de ser uma matriz predominantemente hidroelétrica, porém está crescendo, infelizmente, a participação da termoeletricidade. Por isso é que eu fico irritado com os ambientalistas que começam a dizer que o reservatório de água é uma intervenção antrópica negativa, é uma bobagem. Tudo que o homem faz é antrópico, desde pegar uma fruta na floresta até uma hidrelétrica. Agora, o que você tem que saber é se essas intervenções antrópicas estão ou não ao serviço do homem ou estão ao serviço do capital e das elites. Quer dizer, a discussão relevante sobre a matriz energética brasileira é sim, energia para quê? Para aumentar a disponibilidade de energia para cada brasileiro. Elevá-la com energia, preferencialmente a renovável. Reservar não renovável, que é o petróleo, para o futuro do Brasil. Então eu detesto a ideia de concessões de petróleo ao capital estrangeiro. E eu acho que, inclusive, um dos debates importantes, mas que não acontece, é o seguinte: quando você acabaram com o monopólio de petróleo sem consultar a população, por que não consulta a população para saber se ela quer ou não acabar com o monopólio de petróleo? Eu tenho certeza que se essa coisa fosse consultada para a população brasileira iria dizer tudo, dizer o seguinte: o monopólio deve ser brasileiro. Aí vem corrupção da Petrobras. Existe mesmo. Mas eu acho que é uma vitória da democracia. Eu não acho que a denúncia da corrupção, a corrupção seja derivada da democracia. Eu acho que a corrupção é derivada da ordem social brasileira desde o século XIX. Eu acho que ela agora se torna explícita porque a democracia começou a funcionar. Vai ter apropriação política, mas tudo tem apropriação política. Eu acho que, ao invés de dizer que é uma vitória da democracia, dizer que é uma falha da administração pública, vai dividir essa campanha eleitoral que está se aproximando.
E com essa discussão do pré-sal é nosso, o senhor como carioca, como é que o senhor vê? Como é que o senhor viu a divisão dos royalties do petróleo para todos os municípios? Eu acho que foi uma enorme estupidez do governo estadual do Rio de Janeiro se colocar, transformar a questão do petróleo numa questão de divisão de royalties. É evidente que o petróleo pertence ao povo brasileiro como um todo. Está na costa fluminense, está predominantemente na costa fluminense, porém pertence a todo brasileiro. Por que o homem do Tocantins, ele é tão brasileiro quanto eu, que sou carioca, né? Posso até ver a linha do alto lá da Viato, que é uma plataforma operando. Não. Como eu também acho que o gado do Tocantins é brasileiro, e eu também tenho um pedaço daquilo. Essa visão de unidade nacional foi fragmentada com essa discussão de royalties. Do meu ponto de vista, é idiota. Se bem que eu entenda que cada governante queira puxar o máximo de recursos para si. Então, mas eu acho que, por exemplo, a minha posição a respeito dessa questão é uma posição que pode parecer até um pouco rara. Eu sou inteiramente favorável a que o petróleo seja trabalhado como recurso nacional e acho que o Rio de Janeiro tem todo o direito de exigir a concentração industrial de apoio à economia do petróleo. Por quê? Porque é a indústria de alta tecnologia, é uma indústria que qualifica enormemente a mão de obra, é a grande fronteira de desenvolvimento industrial brasileiro. E eu considero que o governo carioca errou muito, porque ao invés de exigir isto, ficou brigando pelos royalties. Aí colocou o Rio de Janeiro numa posição estranha, né? Os gaúchos e nós aí, não é? Eu acho que os gaúchos e os homens do Tocantins têm direito ao petróleo, desde que ele seja administrado inteligentemente. O que é que eu acho é que o governo federal não está administrando corretamente a questão do pré-sal e do petróleo. Os municípios, nessa discussão dos royalties, tiveram um papel fundamental. Certo. Eles foram protagonistas, reivindicaram e trouxeram para o debate uma outra visão mais nacional. Como é que o senhor vê o papel dos municípios nesse desenvolvimento nacional? Bom, você podia converter a pergunta numa coisa que você já estudou. Você me disse que estudou geografia. Eu acho que a categoria mais relevante para a construção da unidade nacional é o lugar. O lugar é onde eu sou amigo do rei, todos me conhecem, eu conheço todo mundo. A unidade básica de construção de uma identidade nacional é o lugar. Eu vejo o município como uma soma de lugares, eu vejo as unidades da federação como soma de municípios, eu vejo o Brasil como uma soma de unidades da federação. Eu acho que a discussão sobre o Brasil tem que ser uma discussão abrangente para todos. Por exemplo, vamos pegar um outro exemplo que não seja o petróleo. Se um determinado município ficar submetido a condições de seca graves ou condições de inundação graves, todo o Brasil tem que se mover para ajudar aquele município. Eu acho que defesa civil é um tema em que todos os brasileiros têm que estar mobilizados para atender os brasileiros que estão em situação vulnerável num certo momento. A minha ideia é que todos nós somos brasileiros. Todas as populações municipais são brasileiras. Quanto mais a discussão for municipal e do lugar, ela alimenta e reforça o processo de identidade. Por quê? Todo mundo que nasce no lugar se descobre o quê? Morador de um bairro, se descobre morador de uma cidade, se descobre filho de uma nação. Eu acho que a categoria mais relevante de todas para atuar politicamente é o lugar. E a grande crítica que eu faço às forças progressistas brasileiras é que não perceberam a enorme importância do lugar. E nesse projeto de desenvolvimento nacional, a política samba? Não, eu não sei bem exatamente. A política samba, na opinião do senhor? Não, eu acho que é impossível uma sociedade sem política. O que eu acho é que a politização da população é que tem que avançar. E eu sei que ela, pelo discurso da boa vontade, é a qualidade da educação, é o acesso à educação. É correto, mas eu acho que os saltos se dão, por incrível que pareça, pelas crises. As crises levam a
momentos de iluminação ou momentos de retrocesso. O que a crise tem, ela é demiurga do bom e é também demiurga do caos. Então, nós estamos nos aproximando de uma crise. Eu tenho sensação profunda disso. Eu acho que a nível internacional o cenário está muito complicado, muito difícil. Acho que realmente a Europa está num dilema espantoso. Ela não sabe se faz parte da Eurásia ou se vai se articular com os Estados Unidos. Eu acho que o cenário geopolítico do hemisfério norte é muito complicado. Por consequência, sobra para o hemisfério sul problemas por todos os lados. Acho que a unidade do projeto do hemisfério sul foi fortemente abalada, porque nós no passado chegamos a ter a ideia do terceiro mundo, essa ideia desapareceu de pauta, mas o terceiro mundo continua aí. Acho que é fundamental nesse cenário a emergência de crises. E eu diria que uma crise no Brasil pode ser geradora ou de um aborto ou de um novo bebê interessante. Ninguém tem obstetrícia boa para examinar o que é que dá. Agora, eu acho que a crise está se aproximando e vai forçar certas escolhas importantes no Brasil. Eu estou dizendo o óbvio Lulante, mas o que eu estou dizendo é que o cenário atual vai se transformar muito nos próximos meses, anos. Eu acho que essa eleição presidencial está discutindo as coisas com uma superficialidade aflitiva. Eu acho que tinha que estar discutindo o futuro brasileiro. O futuro brasileiro passa por uma discussão profunda do cenário mundial e mais profunda ainda das características institucionais, sociais, culturais, antropológicas e econômicas brasileiras, que não tem essa discussão. Se você olhar o debate presidencial brasileiro, está muito pobre, porque de um lado vem uma visão moralista que não está afiançada em nenhuma reflexão histórica, e do outro lado vem um discurso, fizemos tudo bem feito, vamos melhorar na frente. Esse tipo de discurso é um discurso que simplesmente cancela as ameaças. E o outro discurso diz o seguinte: deixa comigo que eu resolvo, eu sou moralmente certo. Eu acho que isso é um empobrecimento em relação ao tamanho da crise que se aproxima. Eu não vi ainda nenhuma discussão séria para valer dos candidatos sobre o cenário internacional e não vi uma discussão séria dos candidatos sobre a estrutura brasileira de hoje. Por exemplo, uma questão que provavelmente você deve ter grande sensibilidade, questão regional. A questão regional continua sendo a que era? Acho que não. Com 80% da população urbana, hoje eu acho que a questão é planejamento do espaço nacional, não é mais regional. Aí o que eu penso é o seguinte: cada região metropolitana do Brasil é um polo de organização desse espaço. Tem redes de cidades satélites, cada cidade tem uma poeira de pequenos municípios em torno. Nós deveríamos planejar o futuro desta rede, que o brasileiro hoje urbano, se for bem atendido, o brasileiro rural será também. Sabe por quê? Pode migrar para a cidade. As luzes da cidade o atraem. Mas se você tiver uma política de ocupação espacial, eu acho que as pequenas cidades são a primeira grande fronteira da civilização brasileira. Tem que estar preparadas para quê? Para as pessoas que trabalham no campo conviverem umas com as outras dentro de um espaço urbano. Como é que você cria boa saúde, boa educação, se a população estiver toda rarefeita? É difícil. Então, mas por outro lado, você precisa da população do campo. Como é que você faz? Aproximando o campo da pequena cidade. É essa a solução que nós vamos lutar, entendeu? Mas não há discussão nenhuma. Não há discussão, a discussão é muito pouco fundamentada, não é? Eu fico muito aflito com isso, viu? Porque não houve a discussão depois que nós derrotamos a ditadura, porque não houve eleição indireta. E as eleições que foram acontecendo depois foram eleições que não aprofundaram a discussão sobre o Brasil. Eu tinha esperança muito que a vitória do PT
tivesse lançado o Brasil em pauta, mas aparentemente não lançou. Porque se por um lado tem o Bolsa Família, do outro lado tem o Ike Batista. Quer dizer, o mesmo governo fez os bancos ficarem gigantescos e produziu um cogumelo fictício chamado Grupo X, ou X do Ike Batista, foi o mesmo que se orgulha da Bolsa Família. Eu não sei mais o que isso significa. Até sei, mas não gosto. O que eu queria era agora ver uma discussão a sério sobre o futuro brasileiro. E nesse futuro, será que a política samba nesse projeto de futuro? Olha, eu acho que a festa é o grande denominador comum dos brasileiros. Eu morro de inveja do Hemingway, que escreveu um conjunto de contos com o nome Paris é uma Festa. Que eu queria dizer que o Brasil é uma festa, mas o título só foi ocupado. Eu acho que o denominador comum brasileiro é uma coisa fantástica pelo seguinte: nós temos festa de tudo, das datas nacionais a pretexto, das datas religiosas, todos os produtos agrícolas. Uma das coisas mais interessantes que eu conheço é a disputa de 3 municípios do Nordeste, que é dono do bode. Eu acho maravilhoso. Há uma coisa fantástica no Brasil, que é uma identidade brasileira em construção. Se você quiser ver o samba brasileiro, eu te levo para uma churrascaria de beira de estrada, onde você vai encontrar o churrasco, que é de origem gaúcha, onde você vai encontrar a comida de massas, que é tipicamente vinda da migração europeia, onde você vai encontrar o tutu, você vai encontrar o angu, você vai encontrar as comidas que vieram da presença africana, você vai encontrar a quiabada, você vai encontrar o acarajé, você vai encontrar lá para cima a buchada. Tudo isso tem nas churrascarias de beira de estrada. A coisa mais fantástica é que a comida japonesa está aparecendo também no balcão das churrascarias da cidade. Quando eu pego um francês, eu adoro levar o francês para ver um brasileiro fazendo um prato aquilo, uma comida aquilo, porque o brasileiro faz as coisas mais espantosas, cada um compõe o seu prato, mas estão em fila para fazer aquilo e trocam informações. Eu morro de rir observando o comportamento do popular brasileiro fazendo um prato e comida aquilo. Tem umas certas meninas bonitinhas que estão loucas para comer massa. Sabe o que elas fazem? Escondem debaixo de uma folha de alface. Uma grande folha de alface com massa por baixo. É o único lugar do mundo onde se come sushi com feijoada, junto no prato, eu já vi. Isso é o Brasil. Nós come e digere tudo, nós somos uma enorme barriga. E essa barriga faz a festa quando come. Por isso é que o Brasil tem, na festa, a sua melhor e mais fantástica afirmação. Samba sim. Ah, então você vai sambar com a gente, vai mostrar que a política é samba. É, a política deve ser samba. Eu te falei que eu defendi a ideia do lugar, não te disse? Lugar, importância do lugar. Se você combinar lugar e festa, você tem a matriz de um processo de identidade. E aí você vai descobrir o seguinte: a maior parte dos lugares brasileiros e das festas são muito parecidas. Eu viajei pelo Brasil todo. Quando eu era jovem, não havia cidadezinha que eu chegasse que não tivesse uma tinturaria arco-íris, uma padaria ideal e um grande hotel. O grande hotel podia ser minúsculo, a padaria podia ser bem caidinha e a tinturaria. Não havia rede nacional de arco-íris de tinturaria, nem rede nacional de grandes hotéis, nem rede nacional de padaria ideal. Mas você encontrava em todos os lugares essas coisas. Do Oiapoque ao Chuí. Eu tenho ouvido treinar e eu sei perceber o sotaque dos brasileiros de um lado ou de outro. Mas se você andar pela Espanha, você anda 50 quilômetros e encontra um dialeto diferenciado. Mesmo a França, que é tão referenciada para Paris, tem as suas divisões regionais muito nítidas. No Brasil é uma grande confusão.
E como o Rio de Janeiro foi o centro e o espaço de desejo de todos os brasileiros se projetavam no Rio e o Rio se projetava para o Brasil. A Rádio Nacional é fundamental nesse processo. Por que todo torcedor de futebol brasileiro tinha um time do Rio e um time local? Agora os times do Rio estão mal. Eu acho que a questão da identidade brasileira está muito ligada à questão do futebol. A identidade brasileira, a maior festa nacional é quando o Brasil se aproximava da possibilidade de ganhar uma Copa do Mundo. E a torcida brasileira cancela todas as distâncias sociais, que a torcida brasileira tem um milionário se esgoelando com um pobre do lado, os dois berrando a mesma paixão irracional por um time. Porque eu digo que é irracional, sabe quem explica isso? Levi-Strauss. Você afirma a sua identidade se opondo ao outro. Então a torcida é uma maneira de você repisar a sua identidade com a outra torcida. Ambas são diferentes, para mim ambas são iguais. Eu estou invadindo um terreno que eu conheço muito pouco e não posso falar aqui, mas tem gente familiar nossa que entende muito disso, mas eu acho que festa é futebol. Samba é futebol. Futebol é samba. Aliás, a postura corporal é a mesma. Mesmo lá no teu estado, Pernambuco, o corpo de quem dança na vassourinha com sombrinha de frevo. A sombrinha de frevo é também um enorme exercício corporal. Então, por isso, é bom jogador de futebol pernambucano. Põe isso na cabeça. Claro que o Brasil dá samba, claro que a política é samba. Agora, o professor Carlos Lessa vai nos mostrar que a política é samba.